Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Karine Paulo de Souza, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e o artigo que eu venho apresentar aqui hoje, na nossa quinta apresentação do seminário do grupo de pesquisa no PES, ele é intitulado Reposicionamento de fármacos baseado em rede para estágios específicos para o tratamento da doença de Alzheimer. Então, esse artigo ele foi publicado muito recentemente, agora no ano de 2022, e ele foi escrito pelo grupo de Kyriaki Sava e colaboradores, que é uma estudante de PhD da ilha de Chipre, uma extensa ilha do mar Mediterrâneo. Então, vamos conferir a apresentação. Então, para ilustrar a doença de Alzheimer, eu trouxe esse ator, que é o Gary Wilder, acho que é assim que se pronuncia, né? Quem nunca viu a imagem dele na internet sendo utilizada como meme, inclusive, né? Ele ficou conhecido por sua multifuncionalidade, por seus papéis cômicos e principalmente por viver o primeiro Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate em 1971. Então, esse ator, tá? Ele veio a falecer em 29 de agosto de 2016, sendo acometido aí, né, pelos desfechos do mal de Alzheimer. Ele foi diagnosticado 3 anos antes, né, com a doença de Alzheimer. No entanto, a internet ela diz que ele manteve o seu quadro clínico em sigilo, né? Apenas a sua esposa sabia do seu quadro clínico. Ele não queria que seus filhos, nem ninguém mais soubesse, né? Então, infelizmente, né, a literatura não fala se ele buscou um tipo de tratamento, né, adequado, mas ele meio que deixou, né, essa história em sigilo. E aí, como forma de caracterizar a doença de Alzheimer, ela é uma doença, né, ela é um tipo de demência mais comum, tá? E ela é uma doença progressiva, tá? Então, quais seriam as características da doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, ela vai levar a uma perda da função dos neurônios e também a uma perda, né, das funções do sistema nervoso central. E aí, a doença de Alzheimer, ela acomete, né, uma grande população, quase que a população total, né, em cerca ao redor do mundo, e um dos grandes fatores que estão intimamente associados à doença de Alzheimer é o envelhecimento, ok? Além, obviamente, que a gente já conhece, né, de fatores genéticos que vão levar a essa predisposição. E, de acordo com a literatura, é relatado que em 2016, cerca de 47 milhões de indivíduos foram acometidos pelo mal de Alzheimer. Estima-se que em 2030, 75 milhões de indivíduos venham a ser acometidos pela doença de Alzheimer. E aí, essa imagem, para mim, foi o ponto ápice da apresentação, né, sem falar, obviamente, dos resultados, porque ela fala muito sobre os custos que são empregados, né, para se encontrar terapias específicas para a doença de Alzheimer, todo aquele ônus econômico que é trazido para a saúde pública, né, em relação à demência. Então, essa referência, se vocês quiserem ter acesso posteriormente, está aqui no rodapé, tá, da apresentação, é o Prince et al., que é de uma organização, né, de Alzheimer de 2015, que fala, né, o impacto global da demência, né, a análise de prevalência, incidência, os custos que são empregados, tá, ok? Então, aqui em cima, ele diz o seguinte, né, que em torno do mundo, cerca de aproximadamente 9,9 milhões de novos casos de demências eles foram relatados em 2015, e que a cada 3 segundos, uma pessoa no mundo ela é diagnosticada com a demência. Então, assim, a gente diz, né, que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né, e isso é comprovado através das pesquisas, né. Posteriormente, a gente teria o câncer, né, mas a demência também, eu ousaria em dizer, né, que é uma das doenças também que mais acometem os indivíduos, né, e que por isso muitos médicos falam sobre aquele exercício de você fazer cruzadinhas, né, para você de fato exercitar a sua memória, né, para que você não venha a, obviamente, além de uma predisposição genética, você vir a trabalhar o seu cérebro para não desenvolver, de fato, uma demência. E aí, outra informação também que eu queria trazer
é essa daqui, né, do gráfico, que fala que um total de gastos em 2015 foram estimados em 818 bilhões de dólares e que se estima que em 2030 cerca de 2 trilhões de dólares serão investidos na saúde pública para o tratamento da demência. Então, assim, é um valor absurdo, né, que é gasto para o tratamento dessa doença. E olhem só que legal esse contraponto que ele fez nessa cartilha, né, que eles desenvolveram. Eles falaram o seguinte, que se a demência ela fosse tratada como um país, né, ela ocuparia o 18º lugar na economia desse país, né? E aí, inclusive, ele faz o contraponto fazendo o gasto que foi empregado em 2015 para o tratamento da doença de Alzheimer com duas grandes plataformas que é de conhecimento nosso, que é a Apple e o Google. Então, eles dizem que a Apple, em 2015, ela gastou cerca de aproximadamente 742 bilhões. Isso, né, para, obviamente, alavancar a sua plataforma, visibilidade, enquanto que o Google, ele se utilizou de aproximadamente 368 bilhões de dólares, né, para o alavancamento também da sua publicidade. Agora, observem a demência, né, 818 bilhões de dólares. Então, é mais do que o dobro, né, que o Google em 2015 utilizou. Então, a gente observa que é muito dinheiro sendo empregado para se encontrar um tratamento, uma cura, levando-se em consideração que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa extremamente complexa, né? Aí, aqui nessa parte inferior da figura, né, ele vai trazer alguns países que são mais acometidos pela doença de Alzheimer. A gente vê que a Europa é um país bastante desenvolvido, né? Mas ela ocuparia aí um dos grandes lugares, né, de indivíduos acometidos pela demência, 10,5 milhões de indivíduos sendo acometidos na Europa pela doença de Alzheimer, enquanto que na Ásia, 22,9 milhões de indivíduos. Bom, então, né, embora as pesquisas elas, né, estejam sendo alavancadas em relação às doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, tenham crescido muito, a gente sabe, né, que existe um grande ônus econômico associado ao investimento, né, financeiro realmente dentro da saúde pública para a doença de Alzheimer. De acordo com uma associação de Alzheimer europeia, em 2017, eles mencionaram que gastaram aí em 2017 aproximadamente 259 bilhões de dólares. Então, né, isso só salienta a importância de um desenvolvimento de medicamentos, né, ou um reposicionamento que seja promissor para se encontrar tratamentos que sejam muito mais eficazes do que aqueles que existem atualmente. E falando em atualmente, né, dentre os medicamentos mais utilizados hoje para o tratamento da doença de Alzheimer, a gente tem apenas 5 fármacos, que na verdade não estão associados ao tratamento da progressão da doença, mas sim de tratar a sintomatologia da doença de Alzheimer. Então a gente tem o caso aqui, por exemplo, do danezepil, que ele é um inibidor de acetilcolinesterase, muito utilizado para tratamento de sintomatologia. A galantamina, que também é um inibidor de acetilcolinesterase. A gente tem o caso que está bem pequenininho, mas o nome farmacêutico dele, né, comercial, é o Namenda, que é um cloridrato, agora não consigo observar direito, mas ele é considerado um... Os dois são memantina, né? Oi? Os dois são memantina. Isso. Memantina. Ele é considerado um agente, né, não competitivo, um antagonista, perdão, não competitivo de D-metil N-aspartato, seu nome B-aspartato, perdão, corrigindo, né? A gente tem o caso aqui da ribasquimina, que ele é considerado um agente parasimpático mimético ou colinérgico, e no caso aqui a memantina em associação com o danezepil, que ele é muito utilizado para o tratamento da sintomatologia do Alzheimer em casos moderados e severos. A ribasquimina também é anticolinesterase. O anticolinesterase o artigo ele fala só da... Bom,
E aí, um outro exemplo muito atual, né, que foi aprovado recentemente pelo FDA para o tratamento da doença de Alzheimer, é esse daqui, né, aducanumab. O aducanumab, ele é um anticorpo monoclonal, tá? E diferentemente dos outros 5 medicamentos que eu apresentei anteriormente, este medicamento aqui, ele é denominado, né, ele é utilizado para a progressão da doença de Alzheimer. Os outros eram para tratar a sintomatologia. No caso desse daqui, ele vai tratar a progressão da doença do Alzheimer. Então, ele vai tratar, né, as condições subjacentes dessa fisiopatologia, ok? E aí o fármaco, né, que eu queria chegar, que é o lecanemab, ele foi um fármaco recentemente também aprovado pelo FDA, ele foi aprovado agora, em junho de 2022, e ele é denominado pela literatura como terapia inovadora. Isso porque a literatura relata, né, que este fármaco aqui, o lecanemab, ele poderia ser utilizado não só para retardar a progressão da doença, mas também para encorajar o desenvolvimento de novos medicamentos para as condições mais severas do Alzheimer, ok? Bom, então o artigo ele diz que, embora um grande número de medicamentos relacionados à doença de Alzheimer ele tenha entrado em fase pré-clínica, a taxa de falha ela tem sido muito alta, devido à grande complexibilidade da doença, como a gente já falou aqui. Vários medicamentos relacionados à doença de Alzheimer, eles falharam em ensaios clínicos, mas atualmente ainda existem 486 medicamentos ou combinações de medicamentos em ensaios clínicos em fase de recrutamento. E aí ele traz uma das grandes plataformas, né, que é a clinicaltrials.gov, que está aplicada dentro da plataforma do NCBI, que é o Centro Nacional de Biotecnologia da Informação, onde a gente tem o Medline, PubMed, o GEL, né? Então o Clinical Trials está dentro dessa plataforma, dessa grande base de dados, e aqui você pode encontrar estudos que estão em andamento. Então, aqui, onde tem esse condition or disease, você vai inserir o termo ou a doença no qual você deseja buscar. No caso, a doença de Alzheimer. E aí ele vai te dar todos os estudos clínicos que estão em andamento, fármacos que têm sido utilizados para a doença de Alzheimer, mas não só fármacos que estão em andamento, mas também fármacos aprovados pelo FDA, que é o órgão, né, regulamentador dos Estados Unidos, Food Drug Administration, e fármacos também que falharam, sendo denominados, de fracassados, que são aqueles fármacos descontinuados porque não mostraram nenhum tipo de evidência clínica, né, que fosse eficaz, fármacos que foram simplesmente retirados, né, que falharam. Então, ele traz um grande conjunto de informações. E a fim de se detectar tratamentos novos e eficazes para uma doença tão complexa, são urgentemente necessários novos métodos e abordagens que reduzam o custo e o tempo. E aí uma abordagem moderna nessa direção é conhecida como redirecionamento de medicamentos ou reposicionamento de medicamentos. Gosto de falar reposicionamento de fármacos, né? Porque medicamento é aquilo que já está, né, sintetizado. Ou seja, né, a detecção de novas indicações para medicamentos existentes a fim de se tratar novas doenças. Então, as abordagens baseadas em rede, elas são muito úteis para o redirecionamento de medicamentos, pois eles fornecem os meios de conectar uma grande quantidade de dados e lidar com a sua complexibilidade. Logo, podem ser usados para descobrir relações de pares entre medicamentos, doenças ou proteínas-alvo. Essas relações, então, elas podem ser representadas pelas arestas, enquanto que os vários objetos eles são mostrados sistematicamente como nós. Achei essa informação extremamente interessante, né, para quem ainda está se habituando a essa linguística, né, do reposicionamento de fármacos. Então, eu achei essa imagenzinha aqui na internet bem legal, né, porque a gente vê, né, um cérebro, que no caso a gente está tratando de uma doença neurodegenerativa, onde cada um desses pontinhos está representando, né, um gene, uma proteína que está associado à assinatura da doença de Alzheimer, né, e os conectores, ou seja, as arestas que estariam representando as conexões que são formadas entre esse agrupamento de genes. Ok? Bom, e aí qual seria então a justificativa, né, a hipótese desse trabalho?
eles dizem que, motivados pela falta de tratamentos disponíveis para a doença de Alzheimer por meio de abordagens tradicionais do desenvolvimento de medicamentos, os objetivos deles foram concentrar-se em aplicar o caminho promissor do reposicionamento de fármacos em si, levando em consideração a gravidade das amostras de pacientes para identificar fármacos candidatos específicos do estágio reposicionados. Então aqui eu achei extremamente interessante a justificativa deles, apesar de ter minhas críticas a respeito do artigo, eu gostei muito da justificativa deles. Porque quando a gente fala de uma doença, a gente não pensa em tratar aquela doença em um estágio específico. Você quer tratar, como a gente observou aqui na literatura, 5 exemplos de fármacos que eles são utilizados para tratar a sintomatologia como um todo. Você não está centrado em avaliar o estágio 1 e 2, por exemplo, da doença de Alzheimer. Você vai avaliar ela como um todo, né? Bem como esses fármacos que surgiram atualmente, né, como terapia. A terapia inovadora é um caso à parte, né, porque eles mencionam de ser utilizada mais para os casos severos, né? Mas especificamente quando você faz um reposicionamento de fármacos para uma doença, né, que tem uma grande incidência na população, dificilmente você vai encontrar um pesquisador que vai centrar em estágios. Porque se tem uma grande incidência na população, você quer tratar aquela doença como um todo, a fim de tentar retardar, né, esse grande crescimento mundial da população. Bom, então aqui ele vai tratar, né, dentro de uma escala que ele vai denominar de escala de Rock, ele vai avaliar cada estágio da doença, né, os seus desfechos, e aí ele vai coletar informações de bancos de dados, né, amostras de pacientes, né, de tecido pós-mortem, como forma de se avaliar genes diferencialmente expressos para, a partir de então, ele encontrar fármacos candidatos, né, fármacos promissores a serem reposicionados para cada estágio da doença de Alzheimer. Então, aqui eu extraí essa imagem da internet, tá? Inserir a referência aqui embaixo, onde ele vai dividir, né, os estágios 1 e 2 da doença como sendo denominados incipientes, né, o estágio inicial da doença. Então, você tem inicialmente esquecimento, uma desorientação, né? Você, consequentemente, ao longo do tempo, vai tendo uma piora do esquecimento, você tem uma inquietação, uma agitação. Nos estágios 3 e 4, né, que vão estar envolvendo o estágio moderado da doença, você tem uma desorientação, você tem uma incapacidade de reconhecer aos outros e, inclusive, a si mesmo, uma necessidade de colocar tudo na boca, a gente diz, né, que é como se estivesse voltando de fato, né, a ser criança. O estágio 4 aqui, ele já leva como se fosse o último estágio da doença, né? Ele diz sobre a dificuldade de se alimentar, alteração dos reflexos, né, incontinência urinária e fecal, até que você vai entrar em um estágio vegetativo. No entanto, essa imagem, né, ela só para ali no estágio 4. No entanto, o artigo ele relata, né, que a doença de Alzheimer ela pode, inclusive, acometer o estágio 6, que seria, os estágios 5 e 6, eles estariam englobando aí o grave, né, o grau grave da doença, que aí sim aqui a gente teria, né, os casos vegetativos desses pacientes. Eu costumo dizer que as doenças, né, neurodegenerativas, a doença de Alzheimer, né, inclusive, são uma das piores doenças que o ser humano ele pode ter, né? Porque, infelizmente, você chega em um determinado momento que você não mais vive, você apenas existe, né? Você não pode fazer simplesmente mais nada, né? Então, é uma doença, infelizmente, muito triste. E aí, pessoal, em relação à metodologia, ele vai dividir essa metodologia em 3 etapas. Então, a primeira etapa que ele vai fazer é o recrutamento dessas informações, a coleção dos dados, a extração desses dados. Então, ele vai se utilizar do GEL, que é o Gene Expression Omnibus. A gente já ouviu falar sobre essa plataforma na minha primeira apresentação, tá ok? Então, é uma plataforma muito interessante, ela também está abrigada dentro do NCBI, tá ok? Onde você tem espécies, não só espécies homo sapiens, mas também espécies animais, onde você pode trabalhar com diversos tipos de células, né? Então, você pode trabalhar com as células KU3, que a gente já ouviu falar, que são células de carcinoma de pulmão, né? As células A549, que também são células sanguíneas, né? Você pode trabalhar, aqui no caso, como ele trabalhou, né, com o tecido cerebral pós-mortem,
né, dos seres humanos. Então, você tem uma diversidade de informações ali, né, consequentemente falando qual foi o tipo de técnica que eles se utilizaram para extrair aquela informação, qual era o quantitativo de pacientes, a amostra de controle, a amostra de intervenção, ok? Então, aqui ele diz que a técnica obtida foi a técnica de arranjos de microarray, que é feita, né, para avaliar a expressão gênica, ok? E aí, essas informações, então, elas foram recuperadas dessa plataforma. Então, a gente observa, né, que a tabela 1, a gente observa aqui, é porque ela foi traduzida automaticamente, mas a gente teria aqui na primeira coluna, tá? As amostras, então aqui a gente tem o primeiro conjunto de amostras, o segundo conjunto de amostras e o terceiro conjunto de amostras de tecido cerebral de pacientes pós-mortem que foram inseridas dentro da plataforma do GEL. Na terceira coluna, a gente tem o número de acesso do GEL, cada plataforma tem o seu identificador, tem o seu número de acesso. Nas colunas 4 e 5, a gente teria o número de indivíduos controle e o número de pacientes acometidos pela doença de Alzheimer. É necessário que a gente tenha esse contraponto entre indivíduos controle e indivíduo intervenção para que um teste estatístico possa ser empregado. Porque nesse caso, ele aplicou o teste, ele aplicou o valor de P, né, sendo menor que 0,05, ou seja, um P de 5%, para considerar genes diferencialmente expressos. E mais à frente ele vai aplicar também o fold change, que é o log de fold change maior ou igual a 2, para dar uma maior confiabilidade a esses dados, né, baseado no valor de P. E aí ele diz que a seleção desse conjunto de dados ela foi baseada no estágio da doença, usando a indexação de Brock, que ela é muito usada para classificar o grau de patologia, tanto na doença do Parkinson quanto na doença de Alzheimer. E aí a gente observa aqui, né, os estágios da doença no qual cada uma dessas doenças vão estar associadas. Então, as amostras 1 e 2, elas vão estar somente associadas ao grau mais grave da doença, né, o grau 5 e 6. E em relação ao terceiro conjunto de amostras, ele estaria aí abrigando todos os estágios da doença. E aí, eu botei, né, na forma de citação direta, por isso aspas, para a nossa preocupação, esses foram os únicos conjuntos de dados que usaram claramente o estágio de Brock da doença. Tá? Então, ele não traz como uma limitação, a limitação que ele vai trazer associado a esse conjunto de dados é outra, né? Ele vai falar de hipóxia posteriormente, mas seria uma grande problemática desse trabalho, né? A falta de um grande conjunto de dados. Posteriormente, esses dados eles precisam ser processados. Por quê? Né? Quando a gente está tratando de análises transcriptômicas, que foi o que ele utilizou aqui, essas informações elas podem ser baixadas com transcrito por milhão ou quilobase por milhão. E aí você precisa ter uma normalidade dessas informações, porque são coisas distintas e não vão bater. Então, você precisa normalizar essas informações. Então, ele diz que cada conjunto de dados selecionado ele foi normalizado por quartil e transformado em log na base 2. E em cada um desses três conjuntos de dados, ele foi processado usando o pacote NimaR, né, que é um pacote, um software muito utilizado para quem trabalha com a avaliação da expressão gênica, para transformar, né, essas informações em um modelo linear que calcula uma estatística T moderada a partir de experimentos de expressão gênica. E aí, após esse processo de processamento dessas informações, eles vão detectar, então, os genes diferencialmente expressos dentro desse conjunto de dados, levando-se em consideração cada estágio da doença. Então, após o pré-processamento do conjunto de dados, os identificadores dos conjuntos de dados foram comparados aos símbolos dos genes de acordo com os arquivos de anotação de cada plataforma. O que vocês entenderam disso? Nada. Então, o que eu vou falar a respeito disso? É uma informação muito legal que essa semana a gente estava discutindo, eu e a professora Cristina essa semana, foi o seguinte, vou trazer para a nossa aplicabilidade para vocês entenderem melhor. No meu projeto, no projeto LEAD, como eu já falei na primeira apresentação com vocês podem coletar essas informações para a construção da rede de vocês, do interactome de vocês, de diversas formas. Aqui no caso ele se utilizou do GEL, da plataforma do GEL. Então, você pode ir até uma plataforma que contenha dados transcriptômicos e você vai coletar, você vai extrair essas informações. Você pode também ir na literatura, no caso PubMed, ou outra grande base de dados que seja confiável, né? A gente tem aí hoje em dia Web of Science, Embase,
né? No nosso caso, a gente está se utilizando o PubMed, a gente vai inserir descritores-chave e a gente vai selecionar quais seriam os principais artigos a entrarem, né, na nossa pesquisa. Ou você pode também, por exemplo, fulano de tal publicou um artigo que seja muito interessante. Se esse artigo ele tem extrema relevância dentro do seu projeto de pesquisa, se é um artigo, né, confiável, né, você pode se utilizá-lo para citá-lo e para usar as informações do interactoma dele. Então, assim, eu estou falando essas 3 formas porque são as que eu conheço de você poder construir, né, as suas informações. E aí, no nosso caso especificamente, no Euclides, a gente coleta essas informações da literatura e aí a gente se utiliza da plataforma do On The Fly, que, né, até o professor Lars Jensen, que é um dos nossos colaboradores internacionais, ele mencionou da gente utilizar, né, ele falou que é uma plataforma legal, segura, confiável. E aí, dentro dessa plataforma, a gente vai avaliar as entidades nomeadas. O que seriam essas entidades nomeadas? Especificamente no nosso projeto, a gente está avaliando proteínas. Mas dentro dessa plataforma, você pode avaliar tecidos, né? Você pode avaliar compostos químicos, né? Quem trabalha muito com quimioinformática vai avaliar os compostos químicos. E aí você tem, por exemplo, 10 artigos. Esses 10 artigos, eles vão funcionar como ferramenta de entrada para essa plataforma. Ela tem um total de uma capacidade de até 10 megabytes para você inserir a extensão desses arquivos. Então, geralmente, você consegue inserir 8 artigos, dependendo do tamanho dele. E aí, em cada artigo, ele vai tarjar a entidade nomeada que você deseja. No nosso caso aqui, proteína. Então, ele vai, ao final, nos dar uma planilha do Excel, ele vai gerar uma planilha do Excel, não só necessariamente Excel, pode ser em PDF, né, em blocos de anotação, ele vai nos dar uma planilha do Excel. Essa planilha do Excel, a primeira coluna é o identificador. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que o GEL ele tem um identificador, que é o GSE e o código na frente? No caso do On The Fly, ele vai ter IS e o identificador dele na frente. Pode ser número, pode ser letra. E aí, na terceira coluna especificamente, a gente teria a simbologia, ou seja, a sigla daquela proteína. E aí eu tenho 2 identificadores distintos, no entanto, eu tenho a mesma sigla na terceira coluna. E a grande pergunta é, se representam a mesma proteína? E a resposta é não. Porque para a mesma sigla, você pode ter proteínas distintas. Para identificadores iguais, você pode ter a mesma proteína. É confuso, né? Mas dentro desse universo de reposicionamento, né, dentro desse universo de arquivos de anotação, você precisa ter uma uniformização dessas informações. Né? Essas informações elas precisam ser mantidas num padrão. Então, uma das plataformas mais utilizadas é a Uniprot. A Uniprot, né, é uma plataforma que você vai inserir ali o teu identificador e o identificador ele vai reconhecer dentro dessa plataforma e ele vai te dizer qual é a proteína com qual ele está relacionado. E aí é engraçado porque eu vou dar um exemplo aqui, né, que a professora Cristiane me mostrou, foi o caso da CRP, que é a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela possui a mesma sigla dentro de uma tabela, identificadores distintos, e de fato ela não significa a mesma proteína, apesar de conter a mesma sigla. Porque elas são codificadas por genes totalmente distintos. Então a gente não pode dizer pela sigla ou pelo identificador que representa a mesma proteína, tá ok? Então, dentro de reposicionamento de fármacos, dentro do conjunto de informações para você gerar essas anotações, nesses blocos de informações, é muito importante você ter uma uniformização dessas proteínas. São pequenos pulos do gato, né, que os artigos, infelizmente, eles não mencionam. Como são os artigos que vão falar assim, eu vou aplicar um teste T no meu trabalho e vou fazer uma normalização. Mas são coisas que devem ser realizadas, né? São procedimentos que são extremamente importantes de serem aplicados dentro de uma pesquisa. Tá ok? E aí foram mantidos os mais diferencialmente expressos em casos de correspondência de símbolos de genes para múltiplos conjuntos de dados. Então, a partir do resultado desse pacote Lima-R, foram mantidos 150 principais genes superexpressos, ou seja, os suprarregulados, e os 150 principais genes subregulados, ou seja, infrarregulados, com base tanto no valor de P ajustado, menor que 0,05, logo de default change, maior ou igual a 2. Esse número de 300 genes, que são
é o universo dele, né, de genes infra e superregulados, eles vão corresponder ao limite do número de entradas para cada ferramenta do reposicionamento de fármacos que foi utilizada para análises na sequência. Bom, então essa foi a primeira etapa, tá ok? Até aqui alguma dúvida da parte de vocês? Vamos de partes em partes. Bom, então a segunda etapa desse trabalho é a reclassificação de fármacos e a construção de uma lista curta desses fármacos, tá ok? Isso baseado em transcriptômico, ou seja, baseado através das informações que ele obteve anteriormente dessa plataforma do GEL e da avaliação desses 300 genes diferencialmente expressos. Então, o reaproveitamento de fármacos baseado em transcriptômica, ele foi realizado utilizando-se de 4 ferramentas. A primeira ferramenta é o CEMEP, que é o mapa de conectividade. A gente já apresentou, né, antes de vocês chegarem em outros artigos relacionados ao CEMEP. É uma plataforma muito utilizada dentro de reposicionamento de fármacos, ela é muito legal de ser utilizada. O L1000-CDS2 e L1000-FWD, confesso que nunca tinha ouvido falar nessas duas. E essa plataforma que ele vai denominar de QUIDS, tá? Então, os 150 genes mais e menos expressos dos 3 conjuntos de dados, de diferentes estágios da doença, eles foram utilizados, então, como assinaturas transcriptômicas, né? Ou seja, eles foram fornecidos como dados de entrada para cada uma dessas ferramentas de reposicionamento de fármacos. Ele diz que as 3 primeiras ferramentas, ou seja, essa CEPMAP e as 2 L1000, elas usam dados de expressão transcricional de várias linhagens de células humanas para investigar as relações entre as doenças e os agentes terapêuticos. Os medicamentos, eles são classificados de acordo com uma pontuação, que ele é denominado de pontuação de inibição, que vai caracterizar se o medicamento ele pode reverter ou se ele pode imitar, né, os níveis de expressão de uma doença com base em um determinado conjunto de genes. Então, eu vou falar aqui especificamente da plataforma do CEMEP, que é a que eu mais tenho conhecimento, né? A plataforma do CEMEP, ele vai ranquear aquele fármaco, né? Ele vai atribuir uma pontuação a esse fármaco, como sendo -1 e 1. -1 se aquele fármaco ele tem a função de agir de forma eficaz dentro daquela minha análise de rede e ele atenuar a expressão do meu gene. Isso como forma da expressão do fármaco, ou seja, o mecanismo de ação do fármaco, ele ser mais alto do que a expressão que aquele gene está levando dentro daquele sistema. Porque o gene, uma vez que ele está desregulado, seja ele infrarregulado ou suprarregulado, ele não está promovendo um sistema de homeostase ali no meu organismo. Então, ele pode ser considerado 1, 2 ou o gene que está intimamente relacionado à minha assinatura da doença, que no caso especificamente, doença de Alzheimer. Então, a pontuação desse fármaco ele tem que ser negativa, -1. Quando ele é positivo, significa que ele não está exercendo um efeito eficaz sobre a expressão do meu gene. E aqui, inclusive, ele fala que o fármaco estaria imitando o nível de expressão de uma doença. Na verdade, ele não está imitando, né? Porque ele não estaria levando ao acometimento da doença, né? Ele está favorecendo, digamos assim, né? Ele não está sendo tão eficaz assim quanto deveria. Tá? Eu estou anotando aqui para fazer as ponderações finais, né? Mas eu acho que é importante a gente ajustar um pouquinho isso para a gente poder entender. Então, o que acontece, né? Na etapa 1, o que a Karine explicou? Que foi naquele banco de dados para ver os genes diferencialmente expressos e baseado no log de fold change, que eu acho que ele nem quis ponto de corte, Karine. Ele é o log 2 de fold change, mas diferente dos outros, acho que ele não falou. Tem que ser mais de 2, eu pelo menos não achei, né? Então, ele faz uma análise estatística para dizer realmente os genes que foram suprarregulados e infrarregulados. Aí ele vai nessas outras bases de dados, né, que tem assinaturas de doença. A diferença do QUIDS para os demais é que o QUIDS traz uma base de dados de assinaturas de doença em ratos. E os outros são em seres humanos, né? E assim, o que esses scores? Então, se o score de um determinado fármaco é 0, o que significa isso? Que ele não vai modular a expressão
dos genes que estão envolvidos com aquela doença. O score, como a Karine falou, interessante é -1, porque significa que se a minha doença está associada a uma suprarregulação daquele gene, se a perturbação que caracteriza a doença é uma suprarregulação dos genes, aquele fármaco que recebeu o score -1, ele é capaz de modular a expressão gênica no sentido de reduzir aquela expressão. Então, como ela falou, restaurando a homeostase. Se o valor é positivo, significa que o fármaco ele é capaz de modular a expressão gênica, mas de causar uma perturbação similar à doença. Logo, ele não vai perturbar o sistema no sentido de trazer para a homeostase, e sim mimetizar a doença. Talvez fosse forte falar, né, que aquele fármaco vai causar a doença, mas se a gente for ver, né, que o fármaco vai aumentar a expressão de determinados genes, poderia ser algo semelhante à doença. Então, é por isso que a análise de ganho e perda de função, que é o que está previsto no projeto de vocês também, é importante. Não basta saber se tal gene está envolvido. A grande questão é como que ele está envolvido e como que aquele fármaco que você viu que tem alguma conexão, ele vai mexer com aquele gene, que ele pode mexer de uma forma que não é exatamente a que você quer. Né? Então, assim, só reforçando algumas questões que você apontou aí na sua explicação. Tá? Bom, e aí, até mesmo, né, como a professora Cristiane falou, a última plataforma, perdão, que eles utilizam, né, essa quarta plataforma, a Quiz, ele contém uma lista de 4.295 perturbações de fármacos e 8.620 genes únicos, obtidos a partir de bases de dados, né, de expressão genes de tecido de rato. Achei meio complexo, né, porque os três conjuntos de dados que ele vai utilizar, a gente está tratando, né, de tecido cerebral pós-mortem, espécie Homo sapiens. A plataforma do CEMEP e as duas L1000 é baseado, né, em pontuação de inibição, uma vez que você está avaliando dados transcriptômicos Homo sapiens. E aqui nessa última plataforma, ele está fazendo esse contraponto, né, de uma espécie Homo sapiens com uma espécie animal. Então, um pouco complexo, né? Mas, enfim, vamos deixar essa discussão adiante. E aí a mesma entrada de genes foi utilizada novamente dentro dessa plataforma, mas desta vez ele não aplicou o cálculo de inibição de pontuação. Aqui eles são classificados nessa ferramenta com base no valor de P derivado do teste de Fischer. E aí, por fim, de cada uma dessas 4 ferramentas foram então selecionados ao total um universo, ou seja, um conjunto de 50 principais fármacos e sua união de fármacos que foi utilizado para a posterior análise. Então, ao total dessas 4 ferramentas, eles avaliaram que 50 fármacos seriam considerados altamente eficazes, ok? Levando-se em consideração tanto a pontuação de inibição de 3 plataformas, quanto o teste de Fischer baseado na última plataforma. Bom, além disso, ele coletou informações relacionadas a estudos clínicos. Então, ele foi lá na plataforma do clinicaltrials.gov, que eu falei para vocês lá na introdução, e ele coletou informações lá especificamente de fármacos aprovados pelo FDA e fármacos que estão, né, sob ensaios clínicos. E, além disso, né, esses fármacos eles poderiam ser considerados fármacos retirados, suspensos, desconhecidos, encerrados ou concluídos sem nenhum tipo de evidência que determina se aquele fármaco foi eficaz ou não, ok? E aí esses fármacos foram denominados como sendo fármacos fracassados. E aí, além disso, ele coletou informações também, né, de estudos clínicos do artigo de Cummings et al. Então, ele se utilizou desse artigo para avaliar quais eram os ensaios clínicos, né, que estavam sendo avaliados, os fármacos que estavam sendo, que ele criou, né, para a doença de Alzheimer, nesse estudo, e ele se utilizou da clinicaltrials.gov como forma de se analisar a similaridade química desses fármacos. Bom, e aí ele diz que em relação a esses fármacos, né, pequenas moléculas que ele coletou de informação da literatura, esses fármacos, eles foram avaliados em relação à sua
composição química, né, sobre os formatos SMILES. Vocês que estão na farmácia, vocês possuem muito mais conexão, né, disso do que eu. Mas a gente observa através dessa imagem aqui que os formatos SMILES, eles vêm sobre a forma, né, de caracteres. E aí ele diz que esses formatos SMILE, eles facilitariam a entrada, né, como um dado de entrada, para se utilizar posteriormente o software Open Label, que vai converter esse formato SMILE para a estrutura 2D da molécula, porque através da estrutura 2D da molécula ele consegue avaliar de forma melhor, né, essa similaridade química dos fármacos que ele criou. Okay? Eu estou notando algumas coisas para falar ao final, mas às vezes eu vou fazer algumas interseções para a gente não chegar lá ao final, ficar com tanta coisa para comentar e não conseguir comentar alguns detalhes, né? Mas volta o slide. Essa estrutura SMILES, na verdade, não são caracteres aleatórios, né? A gente tem as letras que se referem aos elementos químicos que estão envolvidos lá naquela estrutura. Então, ele tenta colocar de acordo com essa nomenclatura, né? Onde tem ligação dupla, onde não tem. Então, é uma maneira de você fazer um input baseado na estrutura química, mas para que ele possa depois fazer a estrutura 2D. Você falou caracteres, parece que a gente podia escolher Y, Z, T, e não é exatamente assim. É baseado no elemento químico, e aí ele vai ter ali como identificar aquilo. Isso, exatamente. Bom, posteriormente, ele vai se utilizar, aí aqui é que está, né, a complexibilidade da situação. Porque a partir de agora, ele vai se utilizar de 3 ferramentas para classificar esses 50 fármacos que ele coletou daquelas 4 plataformas de reposicionamento. Okay? Na verdade, também são 200, eu acho, porque é 50 de cada uma. Então, eu entendi que era 50 ao total. Não, aqui está, de cada uma das ferramentas, ele falou 50, foi o que eu entendi aqui. São 200. Eu fiquei nessa dúvida se seriam finally, from each of the 4 tools, the top 50 drugs were selected and their union of drugs was used for further analysis. Então, é o top 50 de cada uma. Então, eu fiquei nessa grande dúvida e depois eu vou te responder o porquê que ao final, eu entendi a mesma coisa que você a princípio e depois porquê que eu entendi que seria 50 ao final, né? Bom, então ele diz que... perdão. Só complementando o que eu tinha falado com vocês. Então, ele vai se utilizar de 3 ferramentas para classificar esses fármacos. Então, né, não sabemos ainda, vamos botar aqui, né, 50 fármacos ou 200 fármacos, né, que ele coletou, mas ele diz que é o total, ele está trabalhando, né, de fato, com 50 fármacos. Ele vai classificar esses fármacos com base nas suas pontuações, obviamente, de inibição, mas ele vai reclassificando esses fármacos, né, porque, por exemplo, eu tenho 3 fármacos promissores, mas aí você vai reclassificar e pode ser que com essa nova reclassificação baseada em similaridade estrutural, funcional, esse fármaco ele desce e outros fármacos que estavam lá embaixo eles subam, né, nessa lista. Então existe um re-ranqueamento. E aí ele vai se utilizar de 3 métodos aqui por diante, ok? Aquelas 4 plataformas que ele utilizou foi só para selecionar os 50 fármacos principais que ele vai trabalhar aqui. Bom, então a primeira esquema, né, de pontuação é a ferramenta de cores. Eu busquei na internet para saber, né, que metodologia era essa, né, fiquei interessada. No entanto, o artigo ele diz que foi uma ferramenta desenvolvida pelo próprio grupo de pesquisa. Eles acharam, sendo, né, inclusive esse grupo de pesquisas ele mexe muito com essa área computacional e matemática, né? Eles acharam que através dessa metodologia seria interessante, né, criar esses fármacos através de uma reclassificação dessa lista, né, com esses 50 principais fármacos. Então, não consegui achar outras informações na literatura a respeito da aplicação desse método de cores, só nesse artigo mesmo. Então, eles dizem que os 50 principais fármacos gerados a partir de cada ferramenta, de cada conjunto de dados, eles foram utilizados como entrada para a ferramenta de cores. E aí o cores ele combina uma score de pontuação de inibição, né, que foi o que ele obteve a partir daquelas 4 ferramentas que ele mencionou lá atrás, né, ele vai ter uma pontuação de inibição de cada uma delas, para cada fármaco.
e aí, juntamente, ele vai combinar o score funcional de cada fármaco, utilizando a doença de interesse, aqui no caso, a doença de Alzheimer, e ele vai combinar também o score estrutural, então, derivados de dados de drogabilidade com base na regra de Lipinski e Weber. Na verdade, ele só cita essas duas diferenças, não fala qual seria essa metodologia aplicada. Ele diz que uma pontuação composta, que é essa pontuação de Podres, ela foi calculada para cada fármaco com uma soma normalizada ponderada da pontuação de inibição inicial, com uma pontuação funcional, que ele vai denominar de FS, e estrutural, que é a STS. E ele vai atribuir pesos a cada um desses fármacos, né? Que vai determinar a influência desejada de cada parte do score final. Então, o peso do fármaco aqui, relacionando, né, a sua pontuação de inibição inicial é de 0,45, né? O peso relacionado à sua pontuação funcional, 0,45. E o seu peso estrutural seria de 0,1. E aí, essa pontuação combinada foi aplicada a cada um desses fármacos, ou seja, aplicado a 50 fármacos ao total. E aí, então, esses fármacos eles foram reclassificados, né, de acordo com essas pontuações nessa lista de 50 fármacos que foi gerada anteriormente. A segunda metodologia aplicada foi se utilizando daquelas informações que ele obteve através da ferramenta do Clinical Trials e do estudo de Cummings et al. 2020. Então, foi calculado a semelhança estrutural dos 50 principais fármacos de cada ferramenta por estágio com os fármacos aprovados pelo FDA, os fármacos com falhas, que ele denominou de fracassados, e os que estão atualmente em ensaios clínicos. O limiar utilizado por esse score, então, de similaridade estrutural, foi maior que 0,5. Em seguida, foi formulado uma nova lista, né, com base nessa pontuação de similaridade dos fármacos. Dependendo do tipo de fármaco ao qual a molécula reaproveitada ela estava conectada, uma pontuação positiva ou negativa, ela era multiplicada pelo peso de sua conexão, ou seja, para conexões com. Então, aqui no caso, ele está começando a criar a rede dele, né? Está fazendo a análise de rede dele. Então, dentre esses 50 fármacos candidatos ao reposicionamento, com quais fármacos que ele estaria conectando? Cada um desses fármacos estaria se conectando. Fármacos aprovados pelo FDA, fármacos que estão sobre ensaio clínico 1, 2 ou 3, ou fármacos descontinuados, né? Fármacos que ele vai denominar de fracassados. Como que eles estavam interagindo? E a partir de então ele vai de similaridade estrutural, mas aí a partir de então ele vai criar a rede dele. Não, ele não é a criar a rede. Ele vai ver, esse fármaco aqui, ele parece com um fármaco que falhou, a estrutura química dele parece com um fármaco que foi aprovado ou parece com o que está no ensaio clínico? Então, a estrutura química, se parece ou não, porque tudo que interage, proteína, né, o fármaco com o alvo, depende da estrutura química do fármaco. Por isso que aqui ele está trazendo essa relevância. Então, ele quer saber, né, tanto que depois ele fala em afinidade. Mas é por isso que ele quer saber com quem que ele se parece. Ainda não é conexão de rede, tá? Entendi. O que ele fala é abordagem de reaproveitamento de forma baseada em rede, né? Não, mas ele começa fazendo isso, mas ele vai fazer ainda várias coisas depois disso, para depois ele fazer a rede dele. Então o estudo, uma parte que ele está construindo a rede, ele não está construindo a rede. Ainda não é. Variando a similaridade estrutural desse fármaco. Bom, então ele vai pegar o peso de cada um desses fármacos e ele vai multiplicar esse fármaco, né? Se esse fármaco está se conectando com um fármaco falhado, ou seja, que não foi aprovado pelo FDA, foi descontinuado, suspenso por algum motivo, ele terá o seu peso multiplicado por -1. Se esse fármaco ele se conecta com fármacos aprovados pelo FDA, o seu peso era multiplicado por 1. E se esse fármaco, né, esses 50 fármacos candidatos ao reposicionamento, eles estão conectados com fármacos que atualmente estão sob investigação clínica, dependendo da fase do qual esse fármaco ele se encontra, ele pode ter, né, o seu peso multiplicado por 0,2, 0,4 e 0,6 se ele está no estágio fase 1, 2 e 3, respectivamente. E ele diz que como o conjunto de fármacos com falha ele é maior do que outros, né, o universo desses fármacos que foram suspensos, né, retirados, eles são maiores do que os aprovados pelo FDA ou que estão atualmente sob investigação de ensaios clínicos, o
o uso de todas as conexões com fármacos reaproveitados ele teria sido tendencioso. Então, assim, como etapa final, foi mantida apenas uma única conexão de cada grupo de fármacos, do FG, ensaios clínicos e com falha, que foi a conexão mais pontuada, que ele denominou de pontuação máxima, né, para cada fármaco reaproveitado. Então, uma vez que cada fármaco, né, candidato ao reposicionamento, ele terminou com um total de 5 conexões, que ele falou que seria o máximo, né, de conexões, a força, ou seja, o grau ponderado de cada nó, ou seja, de cada fármaco desta rede, ele foi calculado. Tá? Bom, então a figura 1, já trazendo ela um pouquinho para a gente discutir a respeito, então a gente observa aqui que na figura 1A, a gente tem ao centro, né, o candidato ao reposicionamento, e aí ele vai fazer, né, esse CT score para cada um desses 50 fármacos, tá? E aí ele vai levar em consideração, né, a conexão, ou seja, a similaridade estrutural que esses fármacos eles tendem a traçar com fármacos que falharam, né, pelo FDA. Ele fala aqui, né, fármacos suspensos, desconhecidos, terminados, né, e a gente observa aqui que ele faz diversas conexões. Ele estabeleceu aqui como sendo o máximo de 5 conexões, né? E aí esses fármacos eles terão seu peso multiplicado aqui por menos 1. Neste caso, na parte inferior em verdinho, a gente tem fármacos candidatos ao reposicionamento se conectando a fármacos aprovados pelo FDA. Então, eles teriam seu peso multiplicado por 1. E aqui a gente teria fármacos se conectando aos fármacos que estão sob investigação clínica, de fase 1, 2 ou 3, e aí teriam seus pesos multiplicados por 0,2, 0,4 e 0,6, respectivamente. E aí, pessoal, ele vai calcular isso para cada tipo de fármaco e ele vai obter um CT score que ele vai denominar, inclusive, né, de CT como sendo ensaio clínico. Então, seria a pontuação final de cada um desses fármacos. Tá? E na letra B, a gente tem o PUC da doença. Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto esse gráfico e literalmente ele se assemelha a um PUC, né? Então, ele mostra no centro os componentes utilizados para a criação, então, dessa abordagem baseada em rede. Então, a gente vê sob a forma de triângulos, fármacos que foram falhados, né, fármacos suspensos pelo FDA mesmo. Em círculos, a gente tem fármacos aprovados pelo FDA. Sob a forma de pentágonos, a gente tem fármacos que estão sob investigação clínica e em forma de losango, a gente tem os alvos dos fármacos, as vias que estariam sendo perturbados nesse sistema. Bom, ao redor desse PUC, então, da doença, a gente tem os candidatos a fármacos, tá? Na parte da borda, né, externa desse gráfico. E aí, ele estaria levando em consideração 3 metodologias, né, para classificar em relação à sua semelhança estrutural. Então, ele estaria avaliando esse CT score, que ele mencionou aqui, né, nessa figura anterior. Ele vai avaliar o score de Codres, que, como eu falei, foi uma metodologia aplicada pelo próprio grupo de pesquisa, eles mesmos construíram, né, falando que seria uma metodologia muito eficaz, que vai re-ranquear essa lista de fármacos. Então, ele vai restabelecer essas pontuações baseadas na pontuação combinada de pontuação de inibição, pontuação combinada estrutural e funcional, ok? E por último, ele vai se utilizar desse BBB score, que ele vai falar adiante, que é um score que avalia a permeabilidade do fármaco. Aqui a gente está tratando de sistema cerebral, né? Sistema nervoso. Então a gente tem que levar em consideração se aquele fármaco ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica ou não. Então, por isso que ele está avaliando a permeabilidade daquele fármaco, ok? Bom, e aí, né, ao final, ele vai ter esse score total. Ele vai falar no slide seguinte, mas já trazendo essa informação a vocês, para vocês não ficarem meio perdidos, quando ele fala de atribuir pesos, ele atribuiu um peso de 0,6 multiplicado pelo CT score total, ou seja, cada fármaco vai ter um seu CT score total. E aí ele seria multiplicado por 0,6, baseado na primeira metodologia que ele aplicou, tá? De ranqueamento, mais 0,3
que é um peso atribuído à metodologia de Codres, e aí ele vai ter essa pontuação combinada de Codres para cada fármaco, e eles vão ser multiplicados por 0,3, mais o peso de 0,1 multiplicado por cada fármaco, se vai ser altamente permeável ou não, dentro da ferramenta que ele vai utilizar, a regiões que ele vai denominar de Light BBB, ok? Então, e aí, a partir de então, ele vai ter essa pontuação final, essa pontuação total. E ele diz que, além disso, mais 2 parâmetros são levados em consideração para essa nova pontuação geral que eu falei anteriormente. Então, ele vai avaliar, né, a reclassificação desses fármacos reaproveitáveis, utilizando essa pontuação de Codres. Na verdade, não seria mais um parâmetro a ser levado em consideração que ele já explorou nessa ferramenta, mas, para mim, seria, de fato, aqui interessante a ser passado para vocês seria essa Light BBB, né, onde ele vai avaliar de fato a permeabilidade que eu acabei de mencionar com vocês. Então, pessoal, ele vai oferecer essa equação. Achei interessante trazer essa equação, porque essa equação aqui, de fato, é essa equação aqui que ele mencionou, né? Lá ele só está falando, W é o peso de Codres, W aqui é o peso de BBB score. Então, aqui ele está inserindo, né, os pesos dentro da equação para a gente ter uma melhor visualização. Bom, e aí agora a gente entra na etapa 3 desse trabalho, que seria a análise de validação, ou seja, a análise do caminho. Então, aqui ele vai estar avaliando os alvos farmacológicos, as vias que estariam, né, sendo perturbadas dentro dessa rede. E aí, ele diz que os alvos de fármacos reaproveitados de elite, e aí aqui entra uma outra nomenclatura, né? Dentre esses 50 candidatos ao reposicionamento, ele vai filtrar, né? E ele vai chegar a um total de 26 fármacos, ok? Ele vai mostrar um pouquinho mais adiante, nos resultados dele, que ele gerou 3 listas, 3 tabelas. A primeira tabela foram 10 fármacos que estariam sendo promissores, candidatos promissores ao reposicionamento, levando os estágios, em consideração os estágios 1 e 2 da doença. 10 fármacos que seriam candidatos promissores ao reposicionamento na doença de Alzheimer, levando-se em consideração os estágios 3 e 4 da doença. E a terceira tabela, que é a tabela intimamente relacionada aos candidatos promissores ao reposicionamento de fármaco na doença de Alzheimer, avaliando os estágios 5 e 6 da doença. Então, ele gerou 3 listas. Se ele gerou 3 listas, cada uma contendo 10 fármacos, a gente teria um total de 30 fármacos. E aí ele fala, né, que essa avaliação ela não foi feita ao acaso, mas sim avaliando o valor de P sendo menor que 0,05, tá? Um P de 5%. No entanto, ele diz que chegou-se a um total de 26 fármacos que ele vai denominar como sendo fármacos reaproveitados de elite. E aí, esses alvos dos fármacos, eles foram coletados por meio da plataforma Drug Central e Unicat. Então, uma regra de corte, usando o valor empírico de KD, como a gente mencionou aqui anteriormente, está intimamente associado à constante de dissociação. Então, quanto menor o valor de KD, maior seria a afinidade do ligando com o seu alvo, aqui no caso do fármaco com o seu alvo, ele estabeleceu sendo maior do que 6. E essa regra de corte ela foi utilizada, então, para se avaliar os principais alvos farmacológicos dentro da doença de Alzheimer. Além disso, os genes curados associados à doença de Alzheimer eles foram coletados de outra plataforma, que é o GISH-GeNeT. GISH-GeNeT a gente já mencionou também em outras apresentações. É uma plataforma com informações gênicas e de alvos de fármacos também muito utilizados. E aí uma plataforma que contém uma das maiores coleções disponíveis, né, publicamente de genes associados a doenças humanas. E ele diz que um limiar de score de GBA, que é o score de associação de doenças, maior ou igual a 0,5, foi utilizado para manter os genes mais importantes associados à doença de Alzheimer. Né? Então, dentro dessa plataforma de GeNeT, ele estabeleceu um valor de corte e selecionou aí, ao total, 38 genes que estariam intimamente relacionados à doença de Alzheimer. E ele diz, né, que todos os genes, incluindo alvos de fármacos e genes associados à doença de Alzheimer, eles foram utilizados como entrada para a ferramenta interna do CAF-IN.
Então, a ferramenta do PathIn, ele vai avaliar, ele vai fazer essa análise de caminho, né? Ele vai avaliar as vias que estariam aí sendo perturbadas dentro desse sistema. Vale salientar que essa plataforma do PathIn, ela vai agregar, né, dados do Kelly, do Rectome, Kid Pathways, então ela é muito utilizada também dentro da análise de lead. E por último, eles vão utilizar o Chamber Your Service 2.0, que é um aplicativo da web disponível, né, para fornecer filtragem, agrupamento, comparação de estruturas de fármacos e redes de compostos químicos, facilitando a descoberta e o reaproveitamento de fármacos. Então, aqui, através dessa Chamber Your Service, eles vão agrupar esses fármacos, isso como forma de avaliar se eles possuem uma similaridade química ou não, né? Então, ao final, quando ele chegou a esse conjunto de fármacos de elite, que são 26 fármacos, que assim ele denomina no artigo, ele vai agrupar esses fármacos. E esse agrupamento ele vai ser baseado na similaridade de Tanimoto, que vai ser calculado através de uma distância Sorgel sendo menor ou igual a 0,4, como limite de agrupamento, né? Sendo definido ele para 0,4, e aí ele foi aplicado essa lista final de todos os fármacos coletados. Bom, então a figura 2 ela apresenta o pipeline do trabalho. Eu poderia até ter trago ela um pouquinho mais adiantada, mas eu acho que vale essa recapitulação para a gente ver se de fato a gente entendeu tudo que o artigo ele quis nos mostrar. Então, na etapa 1, ele fala, né, sobre a coleção desses dados, a coleção da assinatura dos genes relacionados à doença de Alzheimer. Então, como foi falado, né, ele se baseou nos estágios da doença de Alzheimer, de acordo com essa escala de Brock, né, que também é utilizada não só para a doença de Alzheimer, mas a doença de Parkinson. E aí, ele avaliou os estágios 1 e 2, que são incipientes, 3 e 4, que é o estágio moderado, 5 e 6, que é o estágio grave da doença, né? E aí, baseado dentro dessa plataforma, se analisando, né, tecido cerebral pós-mortem desses pacientes pessomosáveis, ele coletou 3 conjuntos de amostras, e aí ele, após ter processado essas informações, esses dados, ele avaliou 300 genes, 150 genes superexpressos e 150 genes subexpressos, ok? Bom, feito isso, ele partiu para a segunda etapa, que é a inserção dessas informações, ou seja, desses 300 genes, dentro da plataforma, das 4 plataformas, na verdade, de reposicionamento. Então, as 3 primeiras plataformas, CMAP, LNIL, CDS2 e LNIL FWD, ele se utilizou de uma pontuação de inibição, como a gente mencionou lá. Poderia ser aplicado um valor positivo ou negativo. E a ferramenta de CRIDS, que na verdade está intimamente associada a um teste P estatístico baseado no teste de Fischer. Okay? Então, ele vai avaliar ali 50 fármacos ao total, como sendo como sendo promissores ao reposicionamento de fármacos. Tá, ok? E aí, posteriormente, ele diz que vai fazer o reranqueamento desses fármacos. Então, como eu falei, o reranqueamento desses fármacos ele é baseado em 3 metodologias, né? Então, primeiro ele vai coletar informações da literatura, de Camis et al., do clinicaltrials.gov, ele vai coletar informações, né, de fármacos que foram suspensos pelo FDA, fármacos aprovados pelo FDA, ou fármacos que estão sob investigação clínica, tá ok? E ele vai comparar esses fármacos, né, vai avaliar as conexões com os candidatos a serem reposicionados para que a partir de então ele possa avaliar essa similaridade estrutural, lembrando que ele estabeleceu um linear sendo maior que 0,05 para que isso fosse muito eficaz. Bom, no segundo momento, ele avaliou o reranqueamento através da metodologia de Codres. Como falei, né, é uma metodologia empregada pelo próprio grupo de pesquisas, que ele vai fazer essa pontuação combinada através da pontuação de inibição, a pontuação estrutural e a pontuação funcional. E através da ferramenta Light BBB, ele vai avaliar a permeabilidade do fármaco para poder atravessar a barreira hematoencefálica. Pesos serão atribuídos a cada uma dessas metodologias que ele aplicou, 0,3, 0,6 e 0,1, para que ele pudesse calcular, então, essa pontuação geral, essa pontuação total, ok? Bom, numa etapa 4,
Em uma etapa 4, ele vai avaliar ainda essa análise estrutural, né, dos fármacos, mas agora ele vai estar hierarquizando esses fármacos, ele vai estar agrupando esses fármacos. Então, de um total de 50 fármacos, ele chegou a um total de 26 fármacos que ele vai denominar de fármacos de elite. E aí, através dessa plataforma do Champion Service, ele vai agrupar esses fármacos avaliando a sua similaridade estrutural, ok? E ele vai avaliar também aqui, então, a sua análise de vias, né? Vai analisar, perdão, a sua funcionalidade. Então, aqui ele vai se utilizar, né, das informações do genético para avaliar genes intimamente associados à doença de Alzheimer, baseado nesse banco de dados. Ele vai coletar também informações relacionadas a alvos de fármacos, né, para a doença de Alzheimer do Disgenetic, através do NICEDS e do Drug Central. Ele vai coletar informações de alvos de fármacos, considerando a constante de associação, né, a KD maior que 6, que ele mencionou, e ele vai empregar essas informações dentro do PFIN, que será responsável por fazer a avaliação dessas vias, né, que estariam sendo moduladas dentro desse sistema. Bom, então, como eu falei com vocês anteriormente, ele construiu 3 tabelas. A tabela 2, aqui a gente tem os 10 principais candidatos a fármacos a serem reposicionados, levando em consideração o estágio 1 e 2 da doença de Alzheimer, o estágio incipiente da doença. Então, a pontuação combinada ele vai corresponder à pontuação CP total, que na verdade não seria pontuação combinada, porque isso está se remetendo à pontuação de cores, né, mas seria a pontuação final, né, a pontuação geral. Então, ela vai ser realizada através da correspondência da pontuação CP final para cada fármaco, pontuação de cores e a pontuação, de permeabilidade através da ferramenta LightBBB. Bom, ele diz que os alvos de fármacos, né, eles foram extraídos do Drug Central e do NICEDS, aqui nessa tabela 2. Então, a gente tem aqui nessa primeira coluna os candidatos a fármacos a serem reposicionados. Então, eu daria destaque através da pontuação combinada ao clorifeno, a camptotecina, ao mepesucinato de omeoxericacina e a emetina, que são os que tiveram maior pontuação combinada e que, inclusive, né, o artigo ele discute. Seus principais alvos, né, farmacológicos, ele dá uma maior ênfase a esse alvo aqui, ESR1, que ele vai discutir um pouquinho mais adiante, né, vou falar da discussão dele. Na tabela 3, os 10 principais candidatos a fármacos, né, da doença de Alzheimer, levando-se em consideração os estágios 3 e 4 da doença, que é o estágio moderado, né, da doença, através dessa pontuação combinada. Na última coluna a gente tem os alvos farmacológicos. E aí aqui, através dessa pontuação geral, né, eu daria ênfase à paroxetina, uma pontuação de 0,790, a gatifloxacina e o pepiridolato, ok? Só que é bom chamar a atenção aí, porque você estava falando, são 3 tabelas, 10 fármacos cada um, e ele apontou 26. Perceba que a gente tem fármacos que se repetem, né? Sim. A emetina está em último em um, mas no outro não está. Você não deu ênfase a uma cetina nesse segundo, mas ela é o terceiro do primeiro. Isso. E a tabela 4 são os 10 principais candidatos ao reposicionamento nos estágios, né, agregando os estágios 5 e 6 da doença, que são, né, considerados estágio grave da doença. Então, levando-se em consideração a pontuação combinada, daí a ênfase aqui, né, a tetrabezina com uma pontuação combinada de 0,95 e a iloperidona com o score, né, uma pontuação combinada de 0,892. Tá? Ele fala também muito sobre o alvo farmacológico de ECA2, né? Até parando aqui para analisar os alvos farmacológicos, inclusive eu não estou vendo, mas ele vai dar ênfase a ECA2 na discussão dele, mas a princípio, através dessa tabela, ele vai falar muito sobre ESR1 na discussão dele. Bom, e ele diz que a hidrocartinina, ele é um alcaloide cristalino e não é um fármaco, pois suas ações nas enzimas CYP não estão sendo utilizadas terapeuticamente na clínica. Já o hidrato de cloridrato de emetina, ele é um fármaco detectável no estágio 1 e 2 e envolve o mesmo
fármaco ativo, né, que é a emetina. Apenas é uma nova forma de solubilidade diferente. Portanto, não deve fazer diferença em termos de direcionamento. E ele diz que os 26 candidatos, né, promissores ao reposicionamento de fármacos, eles mostraram um P menor que 0,05, sugerindo a detecção desses fármacos, que a detecção desses fármacos ela foi significativa e não selecionada aleatoriamente, o que me leva a dizer que daqueles 30 fármacos que ele selecionou, daquelas 3 listas, né, os outros 4 não estariam sendo envolvidos nesse produto. Karine, acabei de falar, porque tem fármaco que se repete. Que se repete então, também. Por isso não tem 26. Mas se ele se repetem 4 vezes, você não vai ter 30, você vai ter 26. Aqueles 26 estão tudo com P 0,05. Só que a emetina se repete, a paroxetina se repete, 4 fármacos mais ou menos se repetem. Por isso que você tem 26, entendeu? Certo. Bom, e aí na figura 3, a gente tem o agrupamento hierárquico se utilizando o Chamber Service 2.0, que foi a ferramenta utilizada para fazer esse agrupamento hierárquico. Então, aqui a gente tem, né, os 26 fármacos, ele vai fazer esse cálculo baseado na distância do sodial, ele vai estabelecer como sendo um valor de corte de 0,4. E a gente observa que desses 26 fármacos, a tetrabenazina, né, o hidroxicloroidrato de emetina, esse BRD, né, com toda essa codificação à frente, bem como esse daqui abaixo, e a emetina, eles estão agrupados. Então, isso nos leva a dizer que eles possuem, né, uma singularidade estrutural. O mesmo se comporta, né, para a hidrocortarmina, esse RO045595 e a escolerina, né, que também seriam 3 fármacos que aí estariam se hierarquizando, né, estariam se agregando. Dos demais, os 18 fármacos restantes, a gente observa que eles não estão hierarquizados, ou seja, eles não estão agrupados. Então, o artigo diz que esses resultados sugerem que a maioria dos fármacos reaproveitados propostos, eles são bastante distantes, ou seja, eles não são muito semelhantes, né? Indicando, então, uma falta de redundância no conjunto de fármacos propostos. Já a tabela 5, ela apresenta, né, uma lista contendo 15 candidatos promissores ao reposicionamento de fármacos, e aí ele diz que desses 15 candidatos promissores ao reposicionamento, nenhum atualmente está sendo utilizado para o tratamento da doença de Alzheimer, nenhum está sendo testado em humanos. No entanto, ele fala que 5 dessa tabela aqui, 5 desses principais candidatos a fármacos, já existem evidências, né, estudos pré-clínicos se utilizando desses medicamentos, ok? E aí ele vai dar ênfase em alguns fármacos, né, que ele chegou a essa seleção total. Então ele vai falar muito do clomifeno, que ele é um modulador eletivo do receptor de estrogênio, muito utilizado no tratamento de subfertilidade, né, devido à anovulação. A cantotecina, que é utilizado na terapia do câncer. O mepessurinato de omaxetacina, que é um agente único aprovado pelo FDA para o tratamento de leucemia mieloide crônica. A paroxetina, que é um antidepressivo. A gatiploxacina, que é um antibiótico, né, de 4ª geração, utilizado como aplicação tópica para condições oftálmicas. A imetina, que é um alcaloide natural que tem sido muito utilizado como fitoterápico para induzir vômitos, né. A elopredona, que é um antipsicótico ativo, utilizado na esquizofrenia. A escolerina, que é um alcaloide de isoquinolina, que tem efeitos supressores, promissores de crescimento de células cancerosas in vitro, e a tetrabenazina, que é o único medicamento do FDA para o tratamento de Coreia relacionado à doença de Huntington e outros estudos, né, hipercinéticos. E ele, inclusive, fala que essa doença de Huntington ela é uma doença neurodegenerativa, né, com alguns aspectos e mecanismos moleculares muito comuns à doença de Alzheimer. Extremamente embaçado. A figura 4, ela mostra a construção, então, da rede. Ele não falou na metodologia dele, tá? Mas ele se utilizou da ferramenta do Cytoscape para a construção dessa rede. Ele, inclusive, fala que foi utilizado um plugin de Cytoscape Network Analyzer para fazer a construção
de todas essas topologias de rede, então, através do Network Analyzer, ele consegue avaliar o número de conexões que existem, o número de nós, que aqui nesse caso, né, os nós, eles vão estar representando, né, os fármacos que estariam sendo direcionados aí para esse reaproveitamento, né, esse reposicionamento de fármacos. E aqui a gente consegue observar, então, que ele extraiu informações, né, alvos de fármacos provenientes do Drug Central e do Nicetis, como ele falou. Dessa plataforma, ele extraiu um total de 68 alvos, né, 68 genes considerados alvos farmacológicos. E esses 68 genes, nesses alvos de fármacos, eles estariam compartilhando aí 135 vias, né, que são visadas pelos fármacos de elite. Através da utilização da plataforma do DisGenet, ele estabeleceu aquele valor de corte de GDA, né, como sendo igual ou maior que 0,5, e ele estabeleceu 38 genes que estariam intimamente relacionados à doença de Alzheimer. E aí, desses 38 genes, 159 vias estariam intimamente associados a esses 38 genes. E aí, desse compartilhamento de informações, 95 vias em comuns, né, estariam sendo compartilhadas entre as informações do genético com as informações do Drug Central e do Nicetis. Bom, ele diz que as vias comuns, ou seja, essas 95 vias, elas estão representadas aqui na figura 4 sob a forma de quadrados, né? Enquanto que as únicas, ou seja, vias que não estão interagindo, né, não são compartilhadas, elas vão estar representadas, né, sob a forma de círculos. Okay? Já as cores, elas mostram as vias direcionadas para cada tipo de fármaco baseado nos seus estágios. Então, levando-se em consideração, né, fármacos direcionados para os estágios 1 e 2 da doença, eles teriam uma cor aqui rosinha. Tá? Fármacos candidatos ao reposicionamento, que englobam os estágios 3 e 4 da doença, eles estariam sendo representados por uma cor mais azulzinha. Okay? E fármacos que estariam sendo candidatos promissores ao reposicionamento de fármaco, levando-se em consideração o estágio grave da doença, o estágio 5 e 6, esses fármacos estariam sendo representados aqui dentro desses nós quadradinhos pela cor roxinha. Okay? Na verdade, aí não são fármacos, são as vias. Cores diferentes mostram vias direcionadas de fármacos candidatos do estágio 1, 2, 3, 4 e 5, 6 de Beck. Isso. Então, tudo isso é via que estaria sendo afetada. Ele não está mostrando fármaco exatamente. Bom, como ele foi falado, o tamanho do nó, então, ele vai corresponder, né, ao número de fármacos direcionados a cada uma dessas vias, enquanto que a largura, né, das bordas, a gente observa que tem conectores que são mais finos, né, e bordas que são mais espessas, eles estariam correspondendo aí ao número de genes que estão sendo compartilhados entre essas vias. Bom, a tabela 6, ele vai representar aqui a lista dos fármacos, né, candidatos que visam vias detectáveis utilizando o perfil. Aqui, na verdade, ele está falando mais especificamente sobre o mecanismo de ação, né, dos principais candidatos a fármacos. Então, aqui levando-se em consideração, né, o caso, por exemplo, da ele estaria, a via, né, que estaria sendo perturbada, a esse fármaco seria o inibidor da via de NF-κB, por exemplo. Né? O caso aqui da henoperidona, que inclusive ele falou muito, né, em uma daquelas tabelas dele, ele seria a via que está intimamente relacionada a esse fármaco, é a via relacionada ao antagonista de receptor de serotonina e sendo, né, antagonista do receptor de dopamina. Está relacionado, né, aos estágios mais graves da doença, o número de caminhos que estariam sendo compartilhados, né, através da ferramenta do Nicetis e do Drug Central seriam 19 vias, e em relação ao número de vias relacionadas ao DisGenet, 14 vias estariam sendo aí compartilhadas. Então, ele vai fazer, né, ele vai oferecer cada uma dessas informações de vias que estariam sendo, né, perturbadas, que estariam sendo atuadas ali naquele sistema, de acordo com cada um desses fatos. Okay?
Bom, e aí, por último, pessoal, ele vai fazer uma análise retrospectiva dos fármacos que estavam sendo utilizados em 2016. Então, ele diz que um experimento computacional retrospectivo ele foi realizado para testar a validade dos achados. Então, foi replicado uma abordagem baseada em mídia aqui, desenvolvida e simulando o status de reaproveitamento de fármacos no ano de 2016. Foram usadas informações sobre os fármacos com falhas até o ano de 2016 e fármacos com ensaios clínicos no ano de 2016 e diante. A etapa de validação ela foi realizada para mostrar se a abordagem proposta nesse artigo ele poderia prever fármacos reaproveitados candidatos que entraram em ensaios clínicos do ano de 2016 em diante. Então, para observar se os fármacos que ele criou, né, como sendo candidatos promissores ao reposicionamento aqui nesse trabalho, foram avaliados também em 2016, 2017 e assim por diante. Então, ele observa aqui, através dessa tabela 7, né, alguns fármacos que foram detectados aí ao longo desses ensaios clínicos, né, de 2016 a 2020, né, considerando aqui a escala de Broca. Tá? Então, ele diz que alguns medicamentos, né, que estavam sob a avaliação em 2016. A gente tem aqui o caso da candesartana, que era utilizada, né, para o estágio 5 e 6 da doença. Em 2016, ela não estava sobre a investigação de estudos clínicos, mas que nos anos, né, de 2017, 2018, 2019 e 2020, ela estava sendo avaliada. O caso aqui, por exemplo, da piometazona, que a princípio, né, estaria sendo utilizado para o tratamento de todos os estágios, né, da doença de Alzheimer. Em 2016 e 2017, ela estava sob a investigação de ensaios clínicos, no entanto, posteriormente, né, nos anos de 2018 para frente, ela foi descontinuada, nas suas investigações elas pararam. E aí, no caso, ele vai dar uma ênfase muito grande ao saracatinib. Ele diz que o saracatinib foi um dos fármacos que obtiveram uma maior pontuação, ocuparam um dos maiores rankings dentro dessa lista de fármacos. E ele avaliou que esse fármaco em específico, né, ele foi avaliado nos ensaios clínicos de 2017 e 2018 somente, né? Depois disso, não se teve mais avaliações em relação a ele. Ele diz que a novidade deste estudo está em definir o foco do redirecionamento de fármacos no estadiamento da doença de Alzheimer, aplicando uma nova abordagem baseada em rede que filtra e reclassifica esses fármacos reaproveitados com base em parâmetros estruturais, né, de propriedades e suas semelhanças com fármacos que falharam ou que estão atualmente em ensaios clínicos. Para a doença de Alzheimer, o número de fatores genéticos que são os principais contribuintes para a doença são vários, mas mesmo esses não podem explicar completamente a totalidade dos casos de doença de Alzheimer. Em vez de genes únicos, uma abordagem melhor seria investigar a doença de Alzheimer como uma patologia relacionada a alterações que afetam vias biológicas inteiras. Então, a detecção de vias como a via de sinalização do cálcio, sinapse colinética, sinapse dopaminética, sinapse GABAérgica, a função e a função comunicante, são apenas algumas das vias, né, que foram detectadas. Sabe-se que essas vias elas estão envolvidas nos mecanismos subjacentes às ações dessa doença. Além disso, a desregulação da via de sinalização MAPK é uma das principais vias detectadas que foi associada à doença de Alzheimer. Em relação aos alvos farmacológicos, os fármacos ACE, ESR1 e CYP226 foram encontrados em comum com os principais genes curados para a doença de Alzheimer detectados a partir de genética. Especificamente, a enzima conversora de angiotensina, ela ficou em segundo lugar na lista do genético, mostrando uma forte associação com a doença. A ECA, ela codifica a enzima conversora de angiotensina 1, a CA1, que regula a pressão sanguínea através do sistema renina-angiotensina. No entanto, a ECA2 e sua relação mecanicista com a doença de Alzheimer é muito complexa, né? Foi demonstrado que ao inibir essa enzima conversora de angiotensina 1 no hipocampo de roedores, isso aumenta a sua memória e diminui os déficits de memória em modelos de camundongo de doença de Alzheimer, e também reduz a incidência de doença de Alzheimer em humanos, conforme apoiado pela literatura. As alterações nessa função, então, de ECA1, usando inibidores de ECA, eles podem potencializar
alterando assim o risco da doença, afetando a pressão arterial, uma vez que está relacionada à doença de Alzheimer e, portanto, vários inibidores de EPA estão em ensaios clínicos. Além disso, ele fala sobre o gene ESR1, que codifica o receptor de estrogênio alfa, né? Vários SNPs, que são os polimorfismos nucleotídeo único, não sei se vocês já ouviram falar, né? Dentro de uma sequência, né, de DNA, você pode ter a inserção de bases nitrogênicas diferentes, você pode ter a transformação de uma timina por outro nucleotídeo, e isso pode estar intimamente associado, né, à inserção ou à deleção de uma doença dentro daquela molécula de DNA. E aí eles foram descritos, né, e alguns foram relacionados à doença de Alzheimer em estudos anteriores. Por fim, a CYP226 ela é uma das enzimas envolvidas no metabolismo de fármacos. Vários estudos eles têm demonstrado que o polimorfismo neste gene específico ele pode induzir alterações no metabolismo do fármaco e que, portanto, podem modificar a eficiência e a segurança do fármaco. Mais especificamente, essa enzima demonstrou ser uma das principais enzimas CYP envolvidas no metabolismo do donepezil. Em particular, o polimorfismo de CYP226 ele parece desempenhar um papel na farmacocinética do donepezil, o que pode influenciar na eficácia do tratamento em pacientes com doença de Alzheimer. Ele fala ainda da iloperidona, né, que é um antipsicótico atípico, que tem como principal mecanismo de ação antagonista de certos receptores, como a dopamina B2 e o receptor 2A da serotonina, e está sendo aprovado para o tratamento da esquizofrenia. Né? Como ele é um antipsicótico, esse fármaco ele pode ser um candidato potencial para o alívio dos sintomas da doença de Alzheimer, uma vez que são frequentemente prescritos aos pacientes. Apresenta, sim, um perfil promissor de eficácia e segurança. No entanto, ele fala que aqui, né, ele quer avaliar esses estágios, mas não como forma de tratar sintomatologia, porque a gente já viu na clínica que tem 5 fármacos que são utilizados para tratamento da sintomatologia. Né? E, por fim, o paroxetina, que, conforme detectado, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e que, de acordo com a literatura, é um dos fármacos off-label mais utilizados na prática clínica diária. Bom, como eu falei anteriormente, ele fala dessa limitação do número de amostras que ele obteve, né? Ele fala que esse estudo ele se baseia nas assinaturas genéticas derivadas de espécimes pós-morte de pacientes com doença de Alzheimer. Assim, algumas das perturbações detectadas, eles podem ser resultado de uma hipóxia e não estarem intimamente relacionados à doença de Alzheimer. No entanto, esse geralmente é o caso, né, de se analisar amostras cerebrais relacionadas às doenças neurodegenerativas devido ao número limitado de dados disponíveis de pacientes antemortem. E, por fim, ele conclui que foi realizada uma análise de aproveitamento de fármacos, né, avaliando diferentes estágios da doença de Alzheimer, e eles propuseram um novo método baseado em rede para classificar os fármacos candidatos, juntamente com a pontuação do método já estabelecido de codas para a reclassificação de fármacos e a previsão da permeabilidade usando a ferramenta LightBBB. Por meio dessa abordagem, foi então derivado um grupo de elite de fármacos reaproveitados candidatos por estágio da doença de Alzheimer. Finalmente, utilizando os alvos de fármacos denominados de elite e detectando as vias que estariam envolvidas, bem como repetindo o processo utilizado, né, nos dados de 2016, alguns fármacos reaproveitados candidatos mostram alguma relevância para a doença de Alzheimer, criando assim um potencial de interesse para que esses compostos sejam testados ainda em vivo, né, em experimentos clínicos. As vias detectadas através dos alvos de fármacos reaproveitados candidatos, eles mostraram relevância com as vias da doença de Alzheimer já conhecidas usando o conhecimento a priori de genética. E os autores, então, né, esperam que os candidatos a fármacos reaproveitados eles sirvam como os principais candidatos para futuras pesquisas no campo da doença de Alzheimer e o método de redirecionamento de fármacos baseado em rede ele seja útil para futuros estudos de redirecionamento em muitas outras doenças, além da doença de Alzheimer. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Karine. Parabéns pela sua apresentação. Eu acho que esse artigo, né, ele traz um insight interessante, que é considerar a estrutura química do fármaco nesse reposicionamento que é baseado na doença,
porque até, né, linkando com um post recente que a gente fez, né, que todos participaram, né? Porque veio do post do Natan, da Mariane, depois da Sara, com a Tamires, falando, né, do reposição de fármacos, quimioinformática, bioinformática, e apareceu meio que segmentado, né? O foco na molécula, o foco na doença, e aqui a gente vê que o foco é na doença, mas ele não deixa de considerar a estrutura química do fármaco a partir do momento que a gente tem esse princípio básico de farmacodinâmica, né? Que as propriedades dos fármacos, os efeitos do fármaco decorrem da sua estrutura química. Então, achei esse insight interessante. A gente está, eu acho que hoje é a nossa quinta apresentação aqui nesse ciclo de seminários, né? Então, é o terceiro versando sobre reposição de fármacos. Os outros dois não traziam esse foco, mas a gente já discutiu outros artigos em outros ciclos que traziam um pouquinho dessa visão aqui que é interessante, né? Antes de abrir para perguntas, eu vou fazer algumas observações, porque a gente também já está com o horário meio limitado, né? Eu acho que para os próximos seminários, algumas coisas eu vou pontuar ao longo da apresentação, que acho que a gente não perde, já tira aquela dúvida, já refina alguma questão na hora, né? Elencar tudo ao final, a gente pode correr o risco de esquecer algo que seja importante. Então, ainda tem algumas coisas aqui para considerar, mas, sem dúvida, né, mais limitado, porque algumas intervenções foram feitas previamente. Então, acho interessante trazer uma doença degenerativa. Você trouxe alguns dados ali, inclusive mostrando a epidemiologia, né? E aí a gente vê que o que está acontecendo com o desenvolvimento da ciência, da medicina, que a expectativa de vida da população está aumentando. Então, você tem uma transição epidemiológica. Antes morria-se muito por doenças infecto-parasitárias. A partir do momento que, né, tem aí o saneamento básico, tem vacinas, diminuiu-se a morte por essas questões e começou a se aumentar a mortalidade por doença cardiovascular, por câncer, né? E se você tem também prevenções de doenças cardiovasculares, um arsenal terapêutico voltado para isso, também em relação ao tratamento do câncer, a gente teve a oportunidade na disciplina de seminários ainda hoje, eles não estavam presentes, né? Uma pessoa apresentar um trabalho associado à leucemia, mostrando como que a expectativa de vida da pessoa aumentou com o desenvolvimento de novas terapias. Então, começa a aparecer terapias mais associadas realmente à idade. E se a gente tem, de repente, né, alguns locais que tem um maior agrupamento de idosos, aquela doença que é característica da idade vai acabar prevalecendo mais, né, naquela população. Então, achei interessante você trazer isso e, às vezes, alguns insights fora do que o artigo traz é importante para a gente pontuar, né? Então, mostrando que está em crescimento, porque a expectativa da população, né, de vida está aumentando. Então, temos que prestar atenção nesse tipo de doença também e propor coisas que possam melhorar a qualidade de vida do indivíduo. E acho muito bom você ponderar que o que se tem disponível no mercado até o momento não faz com que a doença não progrida. Então, você ter doenças que consigam tratar efetivamente a causa e a progressão são importantes. E aí o fato dele trazer essa questão em diferentes estágios, porque a gente teve uma experiência anterior que no nosso modelo experimental a gente investigava o animal em diferentes momentos, justamente para ver a doença se desenvolvendo. Então, de repente, focar em alguns alvos no estágio inicial pode fazer com que aquela doença não progrida. Agora, se já progrediu, de repente, aquele alvo que era interessante, promissor no inicial, já não vai ser tão valioso como mais adiante. Então, acho que esse insight dele também é um insight bacana, né? Também um insight diferenciado. Uma observação que eu queria fazer, né, porque permeia muito a apresentação, que a gente vê que você se esmera, né? Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo, como que
fica legal, uma apresentação que a pessoa vai lá, se dedica, né, pesquisa e tenta juntar conteúdo com estética, com didática, né? Eu acho que isso é bacana, mas tem que tomar cuidado com as traduções, né? Porque às vezes tem um tradutor automático que não vai entender efetivamente naquele contexto o que aquela palavra significa. E aí fica assim, né? Ainda mais para quem é mais verdinho, pode achar que aquilo que é a maneira que você vai traduzir efetivamente para o português e não é, né? Então, só tomar um cuidado com essas traduções, né, automáticas. Eu acho que no início você se preocupou em trazer os diferentes estágios da doença de Alzheimer, mas acho que a referência que você utilizou não é a mesma referência do estágio de Braque. Porque o estágio de Braque são 6 e lá você pontuou 4, né? Então, de repente, tem uma diferenciação um pouquinho em relação a esses estágios, né? Também achei interessante você tentar trazer para o pessoal o que esse artigo dá de detalhe que outros artigos desse ciclo não trouxeram, que tem a ver com o dicionário de entidades biológicas. Então, a gente vê, né, que proteínas diferentes elas podem ser identificadas com a mesma sigla. Então, a gente tem, em relação a normas de texto, vou trazer um determinado elemento na forma de sigla. A primeira vez que eu cito esse elemento, eu atribuo a sigla que eu vou trabalhar no restante do texto. Mas no que tange a proteína. Então, de repente, para eles é mais comum já ter ouvido falar de adenilato ciclase, né? Que é da via da proteína G. Como é que geralmente a gente vê nos livros, como que o professor, de repente, desenha? AC. Naquele contexto, a adenilato ciclase é AC. Mas quem já fez farmacologia, de repente, já estudou diuréticos e viu que existe também uma enzima chamada anidrase carbônica, que o livro também pode trazer com a sigla AC. O AC anidrase carbônica não é a mesma coisa que a C-adenilato ciclase. Então, como é que eu vou separar uma coisa da outra? Então, cada proteína dessa tem um identificador, que é esse dicionário é importante para isso, né? Porque a gente pode extrair de um artigo essa sigla e a gente precisa saber que proteína é aquela que a gente está falando. É a adenilato ciclase ou é anidrase carbônica? Porque eu posso acabar achando que é a mesma coisa e criar uma rede nada a ver por conta desse viés, ou posso até ver ACA, de repente não é a mesma coisa, e é. Então, é importante esse dicionário. Quando a gente faz a mineração da literatura, que ela comentou do modo automatizado, que a gente usa o on the fly para ele enxergar essas entidades biológicas, que no caso a proteína que a gente seleciona, ele vai tarjar, né? Tudo que tiver ali que é proteína com a sigla. Só que a gente pode ter em diferentes artigos a mesma sigla para diferentes proteínas. Então, o on the fly ele vai gerar para cada artigo as siglas que foram utilizadas, mas também que proteína efetivamente é aquela sigla. Então, ele vai dar através de um identificador. Na verdade, ele não vai dizer exatamente aquela proteína, ele vai dar um identificador que a gente pode ir no dicionário e ver, né? E aí o Uniprot que ela citou vai vir, através daquele identificador, qual a proteína, qual é o gene que codifica aquela proteína e algumas outras informações. Então, um detalhe que esse artigo traz, que outros não trouxeram, mas que para a nossa prática é importante, conforme vocês vão ver mais adiante, tá? Quando vocês botarem a mão na massa. Então, a gente tem no On The Fly o input, que são os PDFs dos artigos, é o que a gente alimenta o sistema, e aí a gente vai dar comando lá para dizer o que a gente quer enxergar naqueles arquivos, e a gente vai ter como output umas planilhas do Excel, com algumas colunas, dentre elas, né, esse identificador e a sigla, para a gente poder ir numa outra plataforma e ver efetivamente a que proteína, aquela sigla, né, aquele identificador, ele se remete. Então, isso é muito comum, não somente em estudos associados ao reposicionamento de fármacos, mas reposicionamento de fármacos e outros estudos que abranjam ciências ômicas, que a gente vai ver gene, que a gente vai ver proteína, né? Então, é uma coisa muito, muito comum, né? Então, ali ele extraiu os dados deles, né? Do DIL, através dos microarrays, vendo, né? Quais seriam os genes diferencialmente expressos, infrarregulados,
suprarregulados, ele joga isso em outra plataforma para ver se esses genes eles estão associados à assinatura da doença de Alzheimer, para poder, né, ranquear, fazer um primeiro ranqueamento na lista dele, vendo aqueles fármacos que vão ser capazes de modular esses genes no sentido de reverter a perturbação que foi característica da doença. Mas ele não para aí nesse processo de filtragem, né? Ele vai tentar verificar outras coisas. Mas eu achei interessante ele trazer o negócio do rato, você ficou meio assim, por quê? Eu entendo porque você ficou meio assim, né? Mas pensando um pouquinho no que a gente fazia antes e como é que é o caminho do desenvolvimento de novos medicamentos a partir de moléculas com potencial terapêutico. A gente não tem o teste das moléculas direto no ser humano. Então, a gente tem o teste em outros modelos animais que a gente não pode dizer que funciona, vai funcionar exatamente como o ser humano, mas já um primeiro filtro. Então, como ele vai investigar, por vezes, né, fármacos que ainda estão em estudo, nem falharam, nem estão em estudos clínicos, talvez faça sentido ele não fechar esse universo, né? Porque ele pode ver moléculas que não vão ser reposicionadas tão diretamente, porque vão precisar trilhar um caminho maior, mas que possam ser interessantes também, né? Então, ele deu uma ampliada mais no universo dele. Então, se ele não tivesse colocado o CRIDS, né, ele não pecaria também. Acho que seria interessante, mas também achei essa visão, né, que ele só tentou ampliar o universo de possibilidades. Então, aí ele tenta, depois disso, né, na verdade não foi o CRIDS, é o CRIDS mesmo, o CODRS é que é outro, né? Então, ele também foi fazer uma filtragem lá no CODRS e os pesos são atribuídos para quê? Para dar relevância, né? O que tiver menos relevância na concepção dele, ele vai atribuir um peso menor do que ele achar que tiver mais relevância. Então, a gente vê isso claramente quando a gente tem um fármaco que está no estudo clínico, né? O que foi aprovado, e aquele que está em fase 1 vai receber um peso menor do que está em fase 2, que vai ser menor do que está em fase 3. Agora, seria importante que ele dissesse por que desses pesos, né? Porque a gente até entende atribuir pesos diferentes para um que foi aprovado, um que ainda está em estudo clínico, fase 1, 2 e 3. Mas, 0,1 para atravessar a barreira hematoencefálica? Se o fármaco não passa a barreira hematoencefálica, como vai tratar a doença de Alzheimer? Então, achei que 0,1 foi pouco, né? Então, me faltou um pouco ele justificar por que 0,1 seria suficiente para ele fazer essa peneira, né? Em relação ao CODRS, só refinando algo que você falou, a gente tem vários pesquisadores que são desenvolvedores. Então, o professor Lars, que ela mencionou, que tem essa parceria conosco, ele é um exemplo de desenvolvedor. Então, o On The Fly, se vocês forem ver o artigo, né, que foi falado, apresentado, essa plataforma para a comunidade científica, ele está lá como um dos coautores. E o CODRS, eles são desenvolvedores do CODRS e eles trazem a referência da publicação do CODRS. Isso é importante, porque, veja bem, o pesquisador não... eu fiz isso aqui, desenvolvi, vou usar no meu estudo. É importante ele apresentar previamente que aquela ferramenta que ele está utilizando, ela, de fato, faz o que ela promete fazer, né? Então, previamente, ele precisou fazer um artigo só sobre o CODRS para mostrar que ele funciona, para uma vez sendo aceito pela comunidade científica, aceito, né? Por ter sido publicado, ele poder ser utilizado realmente para outros estudos. Então, é a referência 32, quem tiver curiosidade de ver, né? Só para finalizar, eu acho que o Natan, Maria ainda não fizeram farmacologia, não é isso? Sara e Tamig já fizeram, né? Ive já fez, você já fez também, né? Então, assim, embora vocês não tenham feito, o Natan, eu acho que na época, né? Acho que a Maria ainda não estava envolvida, fez um postzinho que falou um pouquinho de farmacologia, né? Então, essa ciência que estuda os fármacos, ela pode ser estudada na ótica da farmacocinética e na ótica da farmacodinâmica. Quando a gente fala em ver o mecanismo de ação do fármaco, os efeitos dele, oriundos desse mecanismo de ação,
os efeitos que motivam os usos clínicos, os efeitos que respondem pelas contraindicações, a adesão do paciente à terapia, tudo isso é farmacodinâmico. Então, na maioria dos artigos de reposicionamento que a gente está discutindo, a gente está falando basicamente de quê? De farmacodinâmica. Agora, todo fármaco, para determinar o efeito terapêutico na medida certa, para tratar a doença que motivou o uso dele, precisa se encontrar no sangue numa determinada concentração plasmática, numa determinada faixa de concentração plasmática. E isso que a gente chama de janela terapêutica. Então, é uma faixa de concentração plasmática, onde aquele efeito que você está buscando, ele ocorre na medida certa. Se você trabalha com uma concentração abaixo dessa faixa, aquele efeito, né, está presente, mas não suficiente para controlar a doença. E se a concentração plasmática estiver muito grande, ultrapassando esse limite, o que vai predominar do fármaco vai ser o efeito tóxico. Então, naquele caminho que a Karine sempre apresenta para o desenvolvimento de novos medicamentos, tem uma fase de estudo, né, tanto pré-clínico quanto clínico, que você vai avaliar isso, né, farmacocinética, faixa de dose, porque a diferença entre fármaco e veneno é uma questão de dose. Então, você vai ver qual é o esquema terapêutico seguro para você utilizar aquele fármaco para tratar aquela condição. Então, tem muitas substâncias que são eliminadas porque não mostram uma diferença muito grande entre a concentração para determinar efeito tóxico e para determinar efeito terapêutico. Então, esse olhar sobre a farmacocinética também é importante. E aí, o que vai modular a concentração plasmática do fármaco para ser esse norte? Para a gente ter um planejamento racional do esquema terapêutico. Então, como que aquele fármaco, nos indivíduos, isso, obviamente, então pode variar de indivíduo para indivíduo, né? Depende do fármaco, mas pode variar de indivíduo para indivíduo. Então, como que aquele fármaco é absorvido? Uma vez que ele é administrado, como é que ele vai chegar na circulação sistêmica, né? Como é que ele é distribuído para os tecidos? Como é que ele é eliminado? Ele é eliminado na forma original ou na forma de metabólitos? E aí chega num ponto que o artigo citou, da CYP2D6. Então, a CYP2D6 é uma isoforma de CYP, né, de uma enzima do soroma P450 hepático, associado ao metabolismo de xenobióticos, como fármacos. Então, para muitos fármacos, essa biotransformação, esse metabolismo é importante para a sua eliminação. Então, qualquer coisa que afete a função dessa CYP vai afetar o metabolismo do fármaco, pode afetar a sua eliminação e, uma vez que afete a eliminação, a gente vai ter que ver como que o esquema terapêutico ele vai precisar ser manejado para que ainda assim a gente alcance a concentração plasmática que a gente precise dentro da janela terapêutica. Então, a CYP ela não é um receptor farmacológico, porque não é mediante a ligação do fármaco à CYP que a gente vai ver o efeito dele, seja, né, contra o Alzheimer, seja contra a Covid, seja contra, né, a atividade cardíaca. Não é mediante a ligação da CYP, mas a partir do momento que a CYP, o fármaco, ao ser substrato dessa CYP, ele vai ser convertido numa outra identidade química que pode não ter atividade biológica, acaba que essa modulação da concentração plasmática do fármaco vai impactar no seu efeito. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a conexão, por que ele falou que a CYP2D6 não era receptor farmacológico, mas era importante considerar porque teria a ver com a concentração plasmática do fármaco, que tem relação direta com o seu efeito. Então, sem dúvida, é muita informação para falar num momento só, né? Tudo isso aqui a gente está construindo conhecimento com o repertório que a gente dispõe nesse momento, mas sempre no sentido de quê? De sair com um repertório um pouquinho maior do que aquele que a gente começou a atividade, tá? Então, acho que os principais pontos aí relacionados ao que a Karine comentou, eu fiz as ponderações, queria saber de vocês ainda têm algum comentário a mais a fazer, alguma pergunta, né? Felipe, se quiser falar alguma coisa. Acho que o Felipe não está conectado mais. De repente, pela hora, mas vocês que estão aqui presentes, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário?
Ives, quer falar alguma coisa? Você que trabalha diretamente com isso. Primeiro, desculpa. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. Eu achei a abordagem dele muito boa, principalmente lá no final, quando ele valida, ele usa aqueles instrumentos de bioinformática para validar os achados, né? As vias. Eu achei aquilo muito interessante. Fiquei pensando, assim, aproveitando o gancho da professora com relação à questão lá que você falou um pouco, né, achou estranho a questão de usar o banco de dados relacionado a animais, e aí, né, acredito que ele tenha feito justamente pela questão da similaridade genética mesmo, entre homens e roedores, enfim, que a gente já viveu tanto, né, já vivenciou tanto isso, e usa para justificar muita coisa na ciência. E eu, na verdade, tenho uma curiosidade que não ficou claro para mim no estudo. Você saberia apontar o porquê de 2016? É só uma curiosidade. Não, ele fala tanto, né, de 2016, eu queria entender, de repente, o que poderia ter acontecido. Fazer né? uma análise retrospectiva de 2016. Sabe, Cris, ficou claro para você em relação a isso? Alguma coisa? Não, ele estabeleceu, acho que, tipo, né, nos últimos 6 anos, a possibilidade dessa substância, de repente, já ter chegado numa fase final, né? Acho que seria mais isso, né? E aí ele vê assim, se começou em 2016, em 2022, de repente, já se concluiu alguma coisa, né? Talvez por isso. A fase clínica 1 diante, até chegar à fase clínica posteriormente, seria basicamente 6 anos mesmo, né? Excluindo aquela pesquisa básica, Sim. né? Então pode ser por esse motivo. É só isso. Mais uma vez, Karine, parabéns. Obrigada. E aí, meninos, Tamires, tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Fiquei com uma dúvida na parte do estado, que você apresenta na tabela, acho que é a tabela 7. Eu não entendi muito bem o que é o estágio de freio. Então isso foi o que a professora Cristiane comentou sobre a questão da tradução. Na verdade, aquilo ali deveria ser a escala de Brockman, que ele traz na tradução em inglês. Sendo que aí, na hora que eu botei lá, veio traduzido lá e ele traduziu esse Brock como se fosse freio, né? Para travar mesmo a progressão da doença. Mas, de fato, né, o nome em inglês seria... Eu acho que não é nem uma travação, porque break faz com break. Então, ele deve ter associado tradutores automáticos, break, break. E, na verdade, são os diferentes estágios da doença que eu não conheço, né, essa classificação. Mas, de repente, assim, não tem nada a ver com freio, né? Porque a gente está falando, na verdade, da doença progredindo. Deve ter sido o nome da pessoa que estabeleceu essas fases. Tá? Eu queria te dar os parabéns. Obrigada. Pela apresentação. E Sara? Não tenho nenhuma pergunta, só parabenizar. Eu acho muito interessante tudo que envolva o cérebro, doenças neurodegenerativas. Não tenho nenhuma pergunta. Mari? Parabenizar, porque começou introduzindo o assunto, eu pude entender um pouco melhor. Foi isso mesmo. E aí, Natan? Queria parabenizar também. Eu achei muito interessante até no início que você trouxe aquilo falando sobre o autor, quando você foi meio que contextualizar, porque ele meio que introduziu de uma forma bem clara, já descontraída. Eu gostei bastante. Obrigada. Tudo para amarrar a atenção do público, né? Acho que tudo isso é válido. Então, a gente tem que associar, né, a imagem, então ser uma apresentação convidativa, uma apresentação clara, não só, né, o slide, como a própria postura da pessoa, né, a voz, como é que fala, tudo isso é importante para prender o espectador, né, sem desmerecer, sem deixar de dar conta, sem deixar de também trabalhar o conteúdo. Então, assim, como eu sempre digo, né, essa atividade, ela tem vários objetivos inseridos nela, né? A gente discutir ciência e algo que a gente vai poder aplicar diretamente nas nossas pesquisas, como também exercitar a questão da apresentação, da montagem do slide, de conseguir discutir, né, a respeito, trocar ideia, e a gente está sempre visando isso, sempre um aprimoramento, né? Então, algumas pessoas já chegam com mais bagagem, já chegam às vezes com mais dom mesmo, né? Mas uma pessoa que não tenha
tanta bagagem, não tenha dom, não significa que não seja algo a ser trabalhado. Então, a gente está aqui sempre trabalhando nesse sentido, né? Para o nosso aprimoramento. Então, a Karine, ela se destaca, né? Ela vai lá, ela busca, ela corre atrás, tenta fazer a apresentação, né, da melhor maneira possível. A gente sempre vai comentar alguma coisa, né? Terminou a apresentação, não, tudo bem, vamos embora. Né? Não enriquece. Então, a gente sempre tem que comentar alguma coisa. A gente nunca vai entender tudo sempre, né? A gente está aqui sempre para aprender uma coisa diferente. Então, várias coisas que eu falei, que ela foi consertando. E a gente vai cada vez, assim, né? Vai limpando, como se fala. Né? Que nem o bailarino quando vai apresentar uma coreografia, né? Vai aprender. Aprende a sequência, né? Do que é, e a primeira passagem não vai estar bonito. É com o treino, né, que você vai limpando a coreografia. Então, vai refinando os movimentos, né, até que o coreógrafo vai ter menos a falar, a ajeitar alguma coisa. Então, é um processo importante. É o que eu sempre coloco. Eu vou saber tudo também quando eu leio o artigo? Tem vezes que eu também não vou saber, vou correr atrás, né, aí eu vou entender. Outras vezes, talvez eu não entenda, né, fica aquilo. Eles que estão, né, junto comigo desde que a gente começou esse desafio do replantejamento de facos, muitas coisas eu também não entendia naquele primeiro momento, também era novo para mim. E a gente foi aprendendo junto. Talvez por eu ter um pouco mais de maturidade, algumas coisas eu consegui entender mais rápido. Né? Assim como eles também, pela maturidade deles, vão entender mais rápido que vocês. E vocês vão ter um processo, às vezes, mais lento agora, mas assim, é agora. A partir do momento que vocês se debruçarem, estudarem, participarem dessa atividade, vocês vão ver que vocês vão ficar, vocês já são espertos, vão ficar ainda mais espertos, ainda mais sagazes. O objetivo, o ponto é esse, né? A gente se colocar numa posição de humildade, de ver que a gente está aprendendo, que a gente está melhorando e que a gente tem que correr atrás e que isso só vai beneficiar não somente a nós mesmos, mas nós fortalecidos enquanto grupo. Que eu não canso de repetir, né? Eu não vou crescer sozinha, Karine não vai crescer sozinha, Ives não vai crescer sozinho, assim como vocês não vão crescer sozinhos. Quando a gente trabalha como grupo, a gente cresce muito mais, né? E é isso que eu espero de vocês, é isso que eu anseio de vocês, tá? Bom, mas se a gente não tem mais coisas, né? Vamos parar por aqui, que a gente extrapolou bastante nosso tempo. A Tamires e a Sara têm aula, né? E aí a gente vai se falando. Obrigada, Karine, mais uma vez, e parabéns, tá?